Olá, bacanudos e bacanudos, meninos e meninas. Fechamento de hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2023. E hoje eu vou falar sobre day trade. Edu, por que você vai falar sobre day trade? Não sei, eu estou testando as demandas do canal. Eu falo sobre um assunto, vejo se vai ter repercussão. Se não tem, eu tento outro. E vou vendo o que as pessoas do canal esperam, né? Já que eu peço, ninguém responde. Fala o que você quer, escreve aí nos comentários. Ninguém comenta. Então eu vou testando e pelas visualizações eu vou vendo o que o pessoal quer ver, o que as pessoas querem ver. Então, hoje eu vou falar sobre day trade de mini índice e mini dólar, fechamento da semana e marcações para a próxima semana. Então, claro, a gente sempre começa os nossos estudos a partir de um gráfico grande, gráfico diário, né? Depois eu vou descendo até chegar no gráfico de 5 minutos. E o que a gente tem, o que nós temos aqui no gráfico diário? Você percebe que ele fez um fundo duplo aqui, né? Então, eu tenho um fundo duplo, um fundo aqui, do tipo Eva, são vários candles, e um fundo do tipo Adão, com apenas um candle. Edu, que padrão Eva e Adão, Adão e Eva, esse aí? Isso é do Thomas Bulkovski. Se você procurar no The Pattern Site, você vai ver lá os padrões Adão e Eva, Eva e Adão, né, de topo duplo e fundo duplo. Mas Eva é quando tem vários candles, Adão é quando tem um candle só. Muito bem. E aí, o que o mercado fez aqui? Está fazendo um fundo duplo. E como todo fundo duplo, ele deve, né, a partir da linha de pescoço, ele deve replicar esta altura para cima. Ou seja, o caminho do índice é para cima e ele deve buscar aqui o comecinho da descida, né? Então, em termos macro, nós teremos alguns dias de alta. Claro, haverão correções, haverão candles vermelhos, etc, mas a direção macro geral é de alta. E se você olhar no detalhe desta segunda perna do M aqui, do W, na verdade, nós temos aquilo que eu chamo de chapéu de bruxa, tá vendo aqui? Então ele deve voltar aqui para esta linha, que é o começo da descida. Então teremos mais 1 ou 2 dias de alta. Então o mercado deve fechar e vir aqui buscar os 112.100, 112 redondo. Muito bem. Gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, né, ele fez uma descida direto aqui, desceu meio escalonado, subiu meio escalonado, e nessa parte que era meio vazia, ele veio e fez isso hoje, e veio aqui na fronteira do gap. Tá vendo? Ele praticamente fechou este gap aqui, né? Fez uma grande volatilidade aqui nas 3 primeiras horas, lateralizou e agora volta a subir. Então, olhando o gráfico de 5 minutos, mini índice, gráfico de 5 minutos, o que nós temos aqui como visão macro? Bom, nós percebemos que o preço estava numa região de briga aqui, né? Ele não conseguiu nem chegar nessa região de briga, ele desceu com tudo, e pela teoria das simetrias, ele deve voltar com tudo, fazendo um chapéu de bruxa, aquele do gráfico diário. Mas se você reparar aqui, né, o que o gráfico fez recentemente? Ele deixou o gap, desceu direto, né, veio aqui, fez essa barriga, voltou, e ontem ele fechou aqui. E tínhamos este suportezinho secundário, eu traço esse suporte secundário de forma tracejada quando ele já foi violado pelo menos uma vez. E ele veio aqui, e o que o índice fez hoje? O que o índice fez hoje? Ele rompeu, fechou o gap, voltou para testar e está indo para cá. Então, o que se espera para a semana que vem? Então, o movimento que se espera, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Se você olhar aqui, ele está fazendo topos e fundos ascendentes, né? Fez vários, isso aqui é basicamente uma bandeira, etc. Mas ele rompeu aqui, voltou para testar e deve bater aqui. Chegando aqui, ele tem 2 caminhos. Caminho número 1 é romper, voltar para testar e buscar essa próxima linha, né? Que é o fechamento do corpo do gráfico diário, ou
ou descer, né? Descer, deixa eu traçar em branco aqui. Descer e ficar nesta lateralização, né? Ou, eventualmente, coisa que ele não fará na segunda-feira, romper isso aqui, voltar para testar e descer na congestão. Então, pontos fortes, marcações fortes para segunda-feira do dia 9. Segunda-feira, dia 9, deixa eu conferir aqui para não falar bobagem. Segunda-feira, dia 9. Então, eu continuo com esta região aqui, como uma região de pressão, é a região dos 110,600 até os 110,800. Então, é um ponto onde o preço pode enroscar. Se ele fizer começar a parar por aqui, enroscar e fizer quem dos baixistas, ou se num tempo gráfico menor, 1 minuto ou 2, fizer um pivô de baixa, ele deve buscar esta região aqui de baixo. Então, neste momento, ainda é uma lateralização, né? Entre os 109 e os 109,200. Um range aí de 200 pontos, bem tranquilinho, bem pequenininho, dá para operar de boa. Então, como ele chegou aqui um pouquinho esticado, tá vendo aqui, ó? Ele subiu, fez uma barra de exaustão e não rompeu direto, ele parou aqui. Então é bastante provável que ele fique sambando por aqui antes de romper. O rompimento ideal é acima dos 110,830, 110,800, quando ele deverá fazer isso aqui. Não entre direto no rompimento, espere ele romper, espera ele voltar para testar. Essa volta pode ser aqui, essa volta pode ser aqui no meio da congestão, ou essa volta pode ser até um Fibonacci aqui, ó, desta perna. Digamos que ele vá até aqui, só um exemplo, né? Ele pode voltar aqui até os 110,500, 110,300. Eventualmente, ele pode vir buscar isso aqui. Então, fique de olho nesses pontos, porque não é para você comprar aqui e vender lá em cima, ou vender lá em cima e comprar aqui embaixo. É você entender para que lado vai o preço. Se ele romper, espera ele voltar e começar a subir para aí sim escolher um setup na posição comprada. Se você quer operar na contratendência, está vendo que ele vem buscar essa região de suporte aqui, que é o topo anterior rompido, não é bem um topo, né? Mas é uma resistência rompida. Procure operar na venda com poucos contratos, porque você estará contra a tendência principal, já que a tendência principal é esta aqui. Tá? Então, nós temos esse ponto de confluência aqui. Ok? Então, esses são os pontos para o mini índice. Ele poderá parar aqui e ele poderá parar aqui também, poderá ter um enrosco em 109,750. Então, pontos para o mini índice: 109 a 109,200, 109,700, 110,200, né? E aqui entre os 110,650, 110,850. Esses são os pontos para o mini índice. Vamos olhar o dólar agora. O dólar, que rompeu essa mini LTA aqui, né? Ele continua ainda dentro de uma grande congestão. Dá uma olhadinha aqui, o tamanho da congestão do menino. Ele não consegue sair dessa congestão. E o que ele está fazendo? Como eu sempre falo nas aulas de congestão, o mercado fica indo para o alto, para baixo, para o alto, para baixo, para o alto e, portanto, para baixo. Então, a direção do dólar é para baixo. Se o índice vai subir, é bem provável, é muito provável que o dólar desça e vá buscar esta região aqui, que é a região de baixo da congestão. Então, pontos para ficar atento no dólar, né? Este ponto aqui, que significa o final da congestão, eu arriscaria colocar até aqui nesse paviozinho, porque se ele perder esse pavio aqui, se ele fizer um candlezinho vermelho aqui para baixo desse paviozinho, não necessariamente na próxima segunda-feira, mas na terça ou quarta, e fechar aqui, aí ele deve buscar esta região aqui, né? Esta região aqui dos 4.950 até os 4.980, mais ou menos. Então, que é provável que ele faça, porque ele está desde agosto, né? Olha, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, ele está nesta congestão, nesse range, ele não sai daqui. Então, acredito eu que ele deva descer, até porque se você olhar os juros, né? Os juros andam junto com o dólar, você vai perceber
que os juros, né, o DI futuro, né, ele fez um topo duplo, rompeu, voltou para testar, fez uma retração, um teste meio profundo, né, mas ele fez uma retração de Fibonacci, deixou uma estrela cadente exatamente nos 50% e o caminho para os juros é aqui para baixo. Lembrando que juros tem um gap aqui, tá vendo aqui, ó? Ele tem um gapzinho para ser fechado. Então, se ele vir buscar esse gap, nós temos um downside aqui de quase 7%, 6% de juros, projetando aí uma taxa de juros de 12% redondo, né? Então, se os juros caem, e veja, ele já rompeu, né? O juro, estou falando de juro, né? Ele já rompeu esse fundo aqui, então é bastante provável que ele continue a sua descida para baixo. Juro caindo, dólar caindo. Veja que ele rompeu essa mini LTA e ele tem um fundo aqui para buscar. Então, dólar, as probabilidades, as chances são de movimento macro para baixo. Gráfico de 60 minutos não muda muito, né? Ele poderá enroscar aqui no 5,230, 5,229, mas não será uma... Se ele fizer um candle de exaustão aqui, ele pode fazer uma correção mais forte para cima, né? Se ele chegar aqui e fizer um candle de exaustão, mas não perder esse fundo aqui, aí ele poderá fazer isso aqui, ó. Ele poderá vir testar essa região aqui, né? Essa região aqui, que é uma região de enrosco, para aí sim descer e fazer isso aqui, né? Então existe essa possibilidade. Então, mas na segunda-feira podemos assistir um dólar caindo. Vai cair? Não sei. Eu não sou a mãe de Ná, né? Isso é o que diz o gráfico de 60 minutos. Olhando o gráfico de 5 minutos agora, veja que ele está tentando romper aqui a linha de tendência de alta. Ele fez um candle de força para cima hoje, o que sugere que ele deva mesmo fazer uma correção para cima em algum ponto. Veja que temos aqui uma região de briga com um fundo. Então, é bem possível que o dólar abra com gap ou sem gap, não sei, para vir buscar essa região antes de voltar a cair. Mas a grande força do dólar é para baixo. Então, pontos de atenção no mini dólar, eu ficaria de olho nos 5,313, 5,315, né? Se ele subir, e nos 5,230 para ele descer, porque se ele perder aqui, ó, se ele perder aqui, se ele fizer, por exemplo, um candle aqui para baixo, né? Um candle aqui para baixo, vermelho, né? Isso não é vermelho. A menos que você seja daltônico, isso é um verde. Vamos mudar para vermelho. Se ele fizer um candle aqui para baixo, o próximo endereço dele será aqui, né? Nesta região aqui, dos 5,150, 5,200, por aí. Então, esta é a visão para o dólar, né? Dólar deve fazer uma pequena correção, deve, não estou dizendo que vai, eu não sou a mãe de nada, o mercado faz o que ele quiser, mas a gente trabalha com cenários, então um cenário é possível, dado este candle de 5 minutos ter fechado aqui com essa visão para cima, é um candle altista, tá vendo? Não tem pavio aqui em cima, só tem pavio embaixo, e ele tem um corpo bem maior do que os últimos N corpos aqui, desde as 3 da tarde, então há uma possibilidade dele vir buscar os topos anteriores. Onde eu tenho topo, eu tenho um topinho aqui, eu tenho um topinho aqui, né? Aqui nessa região, eu tenho essa região aqui de briga. Então, é possível que se ele abrir com gap de alta, ele venha buscar algum ponto nessa região antes de começar a descer, mas como eu disse, no gráfico diário, dólar é para baixo. Beleza, então? Eu espero que tenham gostado dos estudos de dólar, esse índice para day trade. Vamos ver o número de visualizações. Eu coloquei um título falando que é day trade para ver se as pessoas prestam atenção, olham e vê. E se for legal, eu repito. Se não for legal, eu não repito. Valeu? É isso aí. Então, abraço, bom final de semana a todos, bons trades na segunda-feira e tchau. Fui!